Saúde os irmãos com a paz de Deus. O livro que vou ler se encontra em Marcos 14, capítulo 37. Marcos 14, versículo 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu vou ler também uma passagem que se encontra em Gênesis 33, versículo 2. Pois as servas, ou 33, versículo 2. Pois as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás, destes a Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Em Marcos 14, versículo 37, fala que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela é fraca para fazer a vontade de Deus, é fraca para orar, é fraca para jejuar, é fraca para buscar a Deus, é fraca para se consagrar. Mas o espírito ele está pronto para orar, para jejuar, para empurrar o crente a buscar a Deus. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Porque quando a gente alimenta o Espírito, que é o Espírito de Cristo que está impresso em nós, a gente começa a ter prazer em fazer as coisas de Cristo. E quando a gente faz isso, a gente acaba se lembrando de Gálatas 5:17, que fala que o Espírito luta contra a carne. Porque se a carne realmente ela é fraca, o Espírito estaria ganhando de 10-0 da carne. Mas não, a carne ela é forte para fazer o que Deus não quer, que é pecar, que é fazer a iniquidade, que é não perdoar, que não abençoar os inimigos, orar pelos inimigos. E essa passagem de Gênesis 33 conta que, só para recapitular, Jacó ele era um homem conhecido como ter um péssimo testemunho, porque ele era conhecido como ladrão, como enganador. Mas nesse momento tinha 400 homens para atacar um ao outro, tanto os homens de Esaú quanto os de Jacó. Ia ter uma guerra sanguinária. E Jacó ele tinha levado o seu filho José. E se realmente acontecesse uma guerra, e José é menino ainda, e se acontecesse uma guerra, o José ia ficar traumatizado. Mas nós somos o testemunho que nós muitas vezes vamos dar para alguém. E Jacó e Esaú, eles estavam quase para entrar em guerra, quando acho que Deus deve ter quebrado o coração dos dois naquele momento, porque os dois iam se matar naquele momento. Mas a atitude de Jacó contra Esaú foi tão bonita que eles se lançou e o abraçou-lhe e o pescoço e beijou, e os dois choraram. Ou seja, em vez de ter uma guerra sanguinária para traumatizar a família de Jacó e de Esaú, os dois fizeram o oposto, porque José ele foi ensinado desde sempre os princípios bíblicos da Bíblia, de Abraão, de Isaac, e com isso José foi tendo um bom testemunho, só que ele ainda não conhecia o seu pai por ser um trapaceiro, um enganador. E aquela atitude de Jacó com Esaú gerou uma consequência boa lá na frente, porque Jacó era irmão de Esaú, e futuramente José iria ser enganado pelos seus irmãos. Só que pelo testemunho que Jacó deu com Esaú de não matar o seu irmão, lá na frente José, quando foi governador do Egito e seus irmãos precisaram de ajuda, José fez totalmente o oposto do que muitos pensavam que iria fazer, que ia ser castigar os seus irmãos. Mas não, por causa do testemunho de seu pai Jacó, ele deu um bom testemunho a seus irmãos. Quando muitas vezes os irmãos de José pensavam que José iria matar eles, colocar em prisão, açoitar eles, mas não, por causa do testemunho de Jacó, de uma boa atitude, ele conseguiu gerar uma semente lá na frente, uma boa semente lá na frente, e através dessa semente impediu que José
fosse visto na Bíblia como um mau testemunho por ter maltratado seus irmãos, mas por Deus ter colocado ele como governador. E eu encerro essa mensagem dizendo que nós devemos ter uma atitude boa para gerar uma semente lá na frente, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai gerar. Nem Jacó sabia o que José poderia fazer lá na frente. Ou seja, uma atitude simples de não entrar em guerra com seu irmão gerou uma grande semente lá na frente que salvou a família de Jacó e o pôs no Egito e ainda abençoou eles e serviu para manter eles para a promessa de Deus. Eu agradeço a oportunidade.